aqui hoje, procurar ser bem objetivo, né? Porque daqui a pouco nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor, mas a palavra de Deus, né, irmãos, é o alimento principal. Já tivemos aqui o aperitivo, agora vamos para a palavra do Senhor. Essa palavra vai nos ensinar isso, irmãos, que a palavra de Deus é o nosso alimento principal que nós precisamos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Desde já agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, agradecendo os irmãos que vieram adorar a Deus juntamente com toda a igreja nessa noite, né? Agradecendo a família do nosso irmão Alan, que está aí hoje também somando forças com a gente. Que Deus possa estar abençoando a todos grandemente, os irmãos que estão aí na live, no Facebook, que vão assistir pelo YouTube também. É a obra do Senhor sendo feita, né? É a obra do Senhor aí sendo proclamada aos quatro cantos. Pedro, vê aí o microfone que está dando uma interferênciazinha. Glória a Deus. Mexe no botão aí para ver. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso. Vamos ver, irmãos, se esse microfone vai, né? João capítulo 6, versículo 55. Irmãos, estamos esse microfone hoje mais cedo. Estava uma bênção do Senhor, mas em nome de Jesus, né, todo mal vai ser quebrado. Vou pegar outra aqui para a glória do Senhor. Vê o preto aqui, Pedro. Aleluia, 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 irmãos. Esse aqui eu testei ele hoje, ele não deu nem uma cortada. Por isso que eu preferi ele, né? Mas em nome de Jesus é dar certo para a glória e honra do Senhor. Enquanto isso nós vamos orar a Deus, para Deus dar provisão da gente comprar uns microfones mesmo, primeira linha, que aí não tem problema. João capítulo 6, versículo 53. Falei 55? Errei. É versículo 53, irmãos. Versículo 53. Todos os irmãos acharam? A palavra do Senhor vai dizer, irmãos. Jesus lhes disse: na verdade, eu digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta também viverá por mim. Perdão, irmão, deixa eu ler de novo, que aqui é outra tradução, né? Estou acostumado com outra. Vamos lá. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu, não como vossos pais comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Amém? Os irmãos já podem se sentar dando glória ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a adoração da igreja nessa noite. Ele é digno de receber, irmãos. Então, meus irmãos, Deus me deu essa palavra essa noite, né? Nós hoje vamos celebrar aqui a Santa Ceia do Senhor. E essa palavra aqui, né, tem tudo a ver com esse tema da Santa Ceia, porque Jesus estava falando aqui, ó, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, essa pessoa, ela tem a vida eterna. Isso que nós fazemos aqui é uma celebração simbólica, né, daquilo que representa no mundo espiritual. Aqui nós comemos o pão físico e nós bebemos também, né, o suco físico. Mas isso tem uma representação no mundo espiritual. Isso quer dizer que nós estamos aqui nos alimentando de Jesus, da carne e do sangue de Jesus. O pão simboliza a carne, porque assim como nós partimos o pão, a carne de Jesus foi dilacerada também antes dele ir para aquela cruz, né, quando ele sofreu ali as chicotadas, e ali naquele madeiro também a sua carne foi partida, foi dilacerada. O suco que nós bebemos aqui, o suco de uva, simboliza, representa o sangue de Jesus que foi derramado naquele madeiro também por todos nós. Jesus Cristo, ele foi o maior doador de sangue de todos os tempos, porque ele doou não somente meio litro de sangue, né, como nós fazemos as doações ali, não somente meio litro, 1 litro, não, ele doou todo o seu sangue ali naquele madeiro. Então ele foi o maior doador de sangue de todos os tempos. Agora, para nós entendermos, irmãos, essa palavra, porque o tema que eu coloquei nessa ministração de hoje, assumindo um compromisso. E esse compromisso é com Jesus. Antes de nós entendermos essa palavra, nós temos que ir para o contexto dessa palavra. Porque se nós formos lá para Mateus capítulo 14,
nós vamos entender que antes de Jesus chegar nessa ocasião, antes de Jesus chegar nessa cena que ele estava ali conversando com muitos discípulos, João Batista havia morrido. E João Batista era o primo terreno de Jesus nessa terra, e havia morrido. Quando João Batista morreu, logo depois disso, irmãos, Jesus, ele foi ali usado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, para operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então isso é importante. João Batista tinha morrido. Imagine como Jesus estava triste. Porque apesar de Jesus ser Deus, ser homem, ser Deus também nessa terra, apesar dele saber que João Batista teria ali um bom lugar nos céus, Jesus também sentia as dores aqui terrenas também, irmãos. Quando ele perdia alguém, quando alguém morria nessa terra também, ele sentia. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Lázaro morreu, ele viu ali o sofrimento das irmãs de Lázaro, e vai dizer que Jesus chorou. Então ele se compadecia também do sofrimento do ser humano, mesmo ele sabendo, né, que o ser humano, quando morria com Cristo, quando morria com Jesus, estava ali, irmãos, com o lugar reservado nos céus, mas assim ele sofria com o sofrimento daqueles que ficavam também. Então imagine que antes de Jesus fazer essa grande obra, Jesus ele estava ali passando por um momento difícil. Jesus ele estava triste, tinha perdido alguém querido. Você já passou por isso? Passou por um momento assim que você se entristeceu bastante, a qual foi um baque muito grande, e mesmo assim você teve que continuar a obra, irmãos, porque você não pode parar na caminhada? Com certeza os irmãos já passaram por isso. Um momento de dor, um momento de tristeza, em que você até se sentiu abalado, mas você falou, mas eu tenho que continuar porque a obra não pode parar. Deus ele me chamou para uma grande obra e nada pode parar a obra de Deus na minha vida. Às vezes nós nos deparamos com pessoas falando, irmãos, que o homem parou a obra. O homem parou a obra na minha vida. Não, irmãos, homem nenhum pode parar a obra de Deus nas nossas vidas. A obra de Deus nas nossas vidas só para se nós mesmos colocarmos impedimentos, bloqueios, barreiras. O único que pode parar a obra de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos, se nós fraquejarmos, se nós desistirmos. Então muitas vezes nós vamos passar por essa mesma situação que passou Jesus. Mesmo baqueado, mesmo chorando, mesmo sofrendo, vamos ter que continuar fazendo a obra do Senhor. E isso é muito bom, porque quando você consegue superar essa fase, você se sente mais forte. Você olha para trás e você pensa, se eu conseguir superar aquilo e continuei de pé, eu creio que Deus vai me dar força para superar qualquer coisa. Então Jesus, mesmo triste, mesmo abalado, Jesus ele não parou. Jesus ele continuou ali ajudando, curando os enfermos. E essa palavra vai dizer, irmãos, que Jesus ele operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E é interessante que a multidão começou a seguir Jesus por dois motivos. O primeiro motivo, irmãos, foi o motivo correto, que a multidão seguiu Jesus pelos sinais. Porque quando Jesus operava os sinais, aquela multidão começava a reconhecer que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então seguia Jesus pelos sinais, cria nos sinais e cria que Jesus era o Filho de Deus. Motivo correto. Olha só, capítulo 6, vamos aqui voltar um pouco, irmãos. Capítulo 6, vamos aqui para o versículo 1. É só os irmãos voltarem aí para o versículo 1, que os irmãos vão entender. Ó. Então no primeiro momento, a multidão seguiu Jesus. Só que seguiu com a intenção correta, com os motivos corretos. Olha só o que vai dizer aqui. Ó. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Olha só, isso é bom os irmãos captarem aí. Ó. Então aquela grande multidão estava seguindo Jesus, porque viu os sinais que Jesus operava, e aí eles creram que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então aqui vai dizer que quando aquela multidão seguiu Jesus pelos sinais, aí o que Jesus fez? Jesus multiplicou os pães e os peixes, porque eles estavam precisando se alimentar naquele momento. Então veja só, irmãos, quando nós buscamos Jesus com os motivos corretos, quando nós buscamos Jesus com a intenção correta, Jesus acrescenta as demais coisas. Quando nós buscamos Jesus pelos motivos espirituais, Jesus acrescenta também o físico. Jesus acrescenta também aquilo que nós precisamos nessa terra. Quando nós buscamos Jesus pelo alimento espiritual, Ele nos acrescenta também o alimento físico. Então buscaram Jesus pelo motivo certo e foram ali abençoados. Só que, irmãos, no segundo momento, eles continuaram buscando Jesus,
Vai dizer ali que Jesus, eles se impressionaram porque todos os barcos estavam ali, eles não viram Jesus entrando em nenhum barco daqueles, os discípulos entraram naquele barco e foram para o outro lado do mar, e Jesus não entrou em nenhum barco. Só que eles ficaram impressionados, irmãos, porque depois quando eles foram encontrar Jesus, eles encontraram Jesus do outro lado do mar. E aí eles já se impressionaram de novo. Como é que pode isso? Jesus não entrou em nenhum barco e já está do outro lado do mar? Porque Jesus operava esses milagres também, né? Então ele vai dizer que aquela multidão continuou seguindo Jesus, continuou buscando Jesus, só que no segundo momento eles buscaram Jesus já com a intenção errada. Porque ali eles buscaram Jesus somente por causa do alimento físico. Não é errado você buscar a provisão de Jesus. O errado é você buscar Jesus só por causa das provisões. Então buscar as provisões de Jesus não é errado. O errado é querer Jesus só para ter as provisões. Eu dou esse exemplo porque eu sempre me lembro, certa vez que o pastor, Everaldo, perguntou para uma senhora que estava lá na igreja, perguntou: minha senhora, a senhora quer as bênçãos de Jesus? Aí a senhora falou: quero. A senhora quer os milagres de Jesus? Aí a senhora falou: quero. Aí o pastor Everaldo perguntou: a senhora quer Jesus? E ela falou com todas as letras: não quero Jesus. Então, irmãos, isso chega a dar um choque no nosso coração, né? Mas isso existe, isso acontece. Jesus deu esse exemplo e nos dias de hoje ainda acontece. Então, no segundo momento, aquela multidão buscou Jesus de novo, mas buscou com a intenção errada, com os motivos errados. Aí sabe o que vai acontecer? No primeiro momento, buscaram Jesus pelas questões espirituais, aí Jesus ali acrescentou as questões físicas, o alimento terreno. E no segundo momento, buscaram Jesus somente por causa do alimento terreno, aí sabe o que Jesus fez, irmãos? No lugar de Jesus multiplicar de novo os pães e os peixes, Jesus ali deu foi um puxão de orelha. Porque é assim, em primeiro lugar, Jesus ele nos ajuda. Ele provê todas as coisas. Mas no segundo lugar, Jesus ele vai falar a realidade do Evangelho. Acompanhe comigo quando aquela multidão buscou Jesus de novo e se encontrou com Jesus. Acompanhe comigo aqui no versículo 26 o que Jesus disse. Olha só, versículo 26. Diz aqui, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha, no primeiro momento a multidão buscou por causa dos sinais. Aí no segundo momento Jesus falou: vocês não estão me buscando mais por causa dos sinais. Vocês estão me buscando porque eu enchi a barriga de vocês. Ou seja, vocês querem mais comida, né? E, irmãos, isso é interessante, né? Porque nós fazemos o evangelismo e muitas vezes nós estamos ali com aquele caldeirão, 45 litros de sopa, né? É uma bênção, porque Jesus alimenta mesmo a multidão. Ontem mesmo tinha uma multidão lá, sendo alimentada por Jesus. Mas muitas vezes nós vamos entregar o folheto para a pessoa, aí a pessoa fala assim: não quero folheto não, só quero a sopa. Tá vendo, irmãos, como essa palavra é atual? A palavra de Deus é muito atual. A pessoa fala: não quero isso não, eu quero a sopa. Amém, irmão, toma a sopa aí, que Deus te abençoe. Né, irmãos, porque Jesus não nega. Mas olha só, que às vezes as pessoas têm essa visão de buscar a Deus somente pelas coisas terrenas, as coisas passageiras. Então Jesus ali já deu a real, né? Vocês estão me buscando não pelos sinais, vocês estão me buscando porque eu enchi a barriga de vocês. Vocês comeram pão e se saciaram. E olha só, continua dizendo aqui no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, colocou o seu selo. Então Jesus falou o seguinte, trabalhai não pelo pão que perece, trabalhai, buscai o verdadeiro alimento espiritual. Nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que nem só de pão viverá o homem. Estamos aprendendo aqui no estudo bíblico. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. O que Jesus estava falando aqui? Que é errado trabalhar pelo pão de cada dia? Não, né? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que nós vamos viver do suor do nosso rosto, do fruto do nosso trabalho. Jesus ele estava querendo dizer aqui sobre prioridade. Jesus estava falando o seguinte: no lugar de vocês pensarem só nessas coisas terrenas, no pão que perece, no pão que está aí, logo depois se consome, vocês têm que buscar em primeiro lugar as coisas espirituais, porque é isso que vai dar a vocês vida para sempre. Este é o nosso verdadeiro alimento que nós precisamos, irmãos. O alimento terreno
se perece, né? A gente consome ali, logo depois joga fora de novo, né? Mas o alimento, a palavra de Deus, ela permanece para sempre na nossa mente e no nosso coração. E é isso que verdadeiramente nos alimenta. Hoje em dia, né, nos tempos modernos, nós podemos até tentar alimentar o nosso vazio, preencher o nosso vazio com internet, com redes sociais, Instagram, Facebook, televisão. Podemos tentar preencher o nosso vazio com essas coisas, televisão, distração. Nós podemos até nos sentir naquele momento ali, irmãos, saciados momentaneamente. Mas logo depois, o vazio continua. Agora, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, ela fica para sempre na nossa mente e no nosso coração, nos alimentando dia após dia, porque ela não perece. O alimento dessa terra perece, mas a palavra de Deus não perece. Já observou isso? Que às vezes nós estamos ali ansiosos com alguma coisa, ou estamos ali inquietos, preocupados com alguma coisa, a gente busca um refúgio muitas vezes, até mesmo na comida, né? Tem pessoas que se sentem ansiosas e começam a comer. Tem pessoas que se sentem ansiosas, começam a mexer na internet. Outros começam a assistir televisão. Outros estão andando por aí sem rumo. Outros querem procurar saciar isso nas diversões, nos amigos. Mas logo depois volta o vazio e parece que ele fica maior ainda. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tive momentos assim de ansiedade que eu pensei, não estou com cabeça para orar, não estou com cabeça para ler a Bíblia, eu tenho que me distrair com alguma coisa. Aí peguei o celular ali, não, vou mexer aqui só um pouquinho. Aí esse pouquinho de 10 minutos vira 20, quando vê que não vira 30 minutos, quando vê que não vira 40 minutos. Aí depois eu penso, meu Deus, isso não está me saciando. Aí o pescoço dói, né, de tanto olhar para baixo, o corpo começa a doer, e você vê que aquilo ali não preencheu o seu vazio. Aí e você, pior ainda, que você ainda se sente culpado. Você pensa, poxa, podia ter orado, podia ter buscado a Deus, podia ter buscado uma provisão do Senhor, a presença do Senhor, mas fiquei foi perdendo meu tempo aqui. Porque tem que ter um equilíbrio, né, irmãos? Não que é pecado mexer, usar essas redes sociais, não é isso. Mas é o equilíbrio que nós temos que ter nas nossas vidas. Então eu já tive momentos na minha vida que eu estava novamente ansioso, preocupado e pensando, Senhor, mesmo sem força, eu vou aqui meditar na Tua palavra. E quando você abre a palavra de Deus, que você começa a ler, você sente Deus falando contigo, aí você começa a sentir aquilo te saciando, aquilo te preenchendo, e você se sente fortalecido, você se sente vitorioso, até a tua autoestima vai aumentar, irmãos. E é importante, né, a questão da autoestima. Eu estava ocioso, estava bastante ocioso, não estava mais praticando exercícios físicos, mas de um tempo para cá eu resolvi quebrar essa barreira. Eu falei, não, irmãos, coração já estava dando problema, né? Já problema de saúde aparecendo, o corpo todo travado, dolorido. Eu falei, não, vou ter que voltar a praticar exercícios físicos. Irmãos, voltei a praticar exercício físico. Isso tem feito tão bem. A nossa autoestima, irmãos, é algo tão importante. Você se sente vitorioso porque você venceu sua carne. É assim também no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando você consegue vencer a luta contra a carne, você se sente bem. Você se sente vitorioso, você se sente agradecido a Deus, você sente paz e sente alegria. Mas quando nós não vencemos a carne e deixamos a carne nos vencer, aí a consciência começa a pesar. Nós nos sentimos uns derrotados, não é verdade? E o inimigo fica ali acusando o tempo todo, e isso nos enfraquece. Então a palavra de Deus é que nos dá força. Então Jesus, trabalhai pelo verdadeiro alimento espiritual, aquilo que vai satisfazer você de maneira verdadeira e permanente, duradoura. É isso que muitas vezes as pessoas não estão entendendo. As pessoas estão procurando preencher o seu vazio com muitas coisas. Ontem, quando nós fomos para o evangelismo, né, nós vimos tanta coisa estranha, tanta coisa esquisita, ainda mais época de carnaval, né? As pessoas ali, irmãos, parece que estão no outro mundo, parece que estão andando como zumbis. A moto, os motoqueiros passando e quase passando por cima da gente. Eu pensei, será que não está enxergando a gente? Não. Né, irmãos? As pessoas andando como zumbis, drogadas, bêbadas, sem rumo. E ontem a nossa diaconisa Osmarina me contou também um testemunho forte. Ela disse que veio aqui de noite para abrir a igreja, para limpar a igreja, e ela abriu todos os cadeados, só não conseguiu abrir um. Teve um que ela não conseguiu de jeito nenhum. Aí ela teve o discernimento. Eu falei, irmã Osmarina, acho que é porque está precisando colocar um WD, né? Ela falou, não, pastor. Isso aí foi Deus que me deu um livramento. Deus que nos deu o livramento para ela e para o evangelista Roberto. Porque foi Deus que mostrou que não era para abrir a igreja ontem, de noite. Porque do jeito que estava ontem, irmãos, realmente não era para abrir a igreja. Porque muitos equipamentos caros, né?
Às vezes ia abrir e ia acontecer alguma coisa. Então Deus não permitiu, porque Deus dá livramento. Então, assim como esse cadeado estava trancado e Deus não permitiu abrir, irmãos, tem muitas coisas que estão trancadas nas nossas vidas, porque Deus sabe que se abrir não vai fazer bem para nós. Então nós temos que entender também. Repare que no primeiro momento as pessoas buscaram Jesus com a intenção correta e Jesus acrescentou as outras coisas. Mas quando buscaram Jesus só por causa das outras coisas, Jesus fechou a porta. Jesus trancou a porta, falou: agora vocês não vão ter nem pão e nem peixe não dessa vez. Vocês vão ter a palavra, porque é ela que vai alimentar vocês. Então Jesus, ele começou a pregar. Porque a vontade de Jesus, ele pregou o evangelho. Ele falou: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, você vai ressuscitar para a vida eterna. Porque essa é a vontade do Pai. Jesus explicou isso. Olha só aqui no versículo 39, ó. Versículo 39, diz aqui, ó: e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todos aqueles que me deu, eu não perca nenhum, mas que os ressuscite no último dia. Jesus falou: essa é a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum de vocês, mas que eu ressuscite vocês no último dia. Irmãos, essa é a ressurreição para a glória, para a vida eterna. Porque tem alguns também que vão experimentar uma ressurreição, mas é aquela ressurreição para o juízo eterno. E aí vão sofrer o dano da segunda morte, porque pensaram só nas coisas passageiras e terrenas e deixaram Jesus em segundo plano. Então Jesus, ele começou ali a falar com aquele povo. Jesus, ele começou ali a ensinar aquele povo. E sabe o que a palavra de Deus vai dizer que aconteceu, irmãos? Versículo 60, ó. Vamos lá para os versículos 60. Ao ouvir isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem a pode ouvir? Olha, irmãos, os discípulos disseram: dura é essa palavra, quem a pode ouvir? Então os discípulos estavam pensando: nossa, eu pensava que ia chegar lá, o mestre ia me dar pão de novo, peixe de novo, né? Ia me consolar ali, mas o mestre me deu foi uma bronca. Porque Jesus falou: aquele que não comer da carne, não beber do sangue, não tem nem parte comigo. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Jesus, ele estava pregando compromisso. Falou: vocês querem as bênçãos, vocês querem tudo, então vocês vão ter que ter um compromisso comigo. Jesus, ele estava pregando compromisso e renúncia. Porque, irmãos, Jesus, ele pregava compromisso. É por isso que ele só atraía pessoas compromissadas. Na igreja, nas denominações, não é diferente. A denominação que prega compromisso só vai atrair pessoas compromissadas. Quem não quer compromisso não fica. Não é verdade? Agora, aquelas denominações que só pregam o que o povo quer ouvir, irmãos, muitas vezes vão estar super lotadas. Mas vão estar oferecendo só o pão que perece para o povo. Está matando o povo. Na verdade, não está dando alimento, está matando. Então Jesus disse isso para aquele povo, e aquele povo achou aquela palavra dura. É por isso que muitas vezes, irmãos, acontece isso. Às vezes a pessoa ouve uma correção, não fica. Às vezes a pessoa ouve uma pregação dura, uma palavra dura, não tem estrutura e não fica, irmãos. Aí sai da igreja. Aonde Deus queria mais trabalhar naquela pessoa, no interior da pessoa, no ego, no caráter, né? No orgulho da pessoa, na dureza de coração, Deus queria trabalhar. Porque a Bíblia fala, ó, assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o seu companheiro. É na igreja que nós somos afiados. Já viu o ferro afiando o ferro? Chega, sai faísca, né? Chega, sai faísca quando o ferro afia o ferro. Na igreja não é assim também, irmãos? Às vezes chega, sai faísca. Mas é ali que nós estamos sendo trabalhados, afiados, para aguentar todas as coisas. Então, às vezes, onde Deus quer trabalhar ali, a pessoa não tem estrutura e sai. Aí, irmãos, está só retardando o agir de Deus na vida dela, né? Aí a pessoa vai para outra igreja, é corrigida de novo, não fica. Porque não aceita a correção. Vai para outra igreja, não fica de novo. Ela vai acabar parando no lugar onde tem falsos profetas, que vai pregar só aquilo que ela quer ouvir. Isso que eu estou falando é bíblico. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, fala disso. Que nos últimos tempos as pessoas vão rejeitar a verdade. Terão coceiras nos ouvidos, né, comichão nos ouvidos. Vão rejeitar a verdade. E vão ajuntar mestres para si que fale segundo a sua vontade, quer dizer, segundo aquilo que ela quer ouvir. Nós ensinamos muito isso aqui no estudo bíblico, né, mas é importante. Então aquelas pessoas vão ajuntar mestres para si que fale só aquilo que ela quer ouvir. Que agrada o coração, que agrada os ouvidos. E no final disso tudo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, no final vai dizer o seguinte: e essas pessoas voltarão para os mitos e para as fábulas. Ou seja, vão virar as costas para a verdade e vão atrás das mentiras. É um triste fim. É o último estágio do homem. Rejeitou a verdade e se voltou para a mentira.
E lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer que o anticristo ele vai surgir nessa terra com todo o poder e sinais e prodígios de mentira para os que perecem. E aí o próprio Deus vai enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Pastor, como é que é isso? O próprio Deus vai enviar a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira? Mas ali a palavra vai explicar. Porque essas pessoas rejeitaram a verdade e se deleitaram com a mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Aí Deus entrega às pessoas as próprias paixões, irmãos. Então, este é o perigo de se rejeitar a verdade. Então, aqui a palavra vai dizer, nós lemos aqui, a palavra vai dizer no versículo 60, vai dizer que aqueles discípulos disseram, dura essa palavra. Agora, olha que interessante. Vai dizer ali que não foi aquela multidão, não foi aquelas pessoas que não tinham compromisso com Deus, não. Foram os próprios discípulos. A Bíblia vai dizer que chegou uma época aí que tinha vários discípulos já que estavam seguindo Jesus. A Bíblia fala dos 70, outros que foram sendo acrescidos ali. Vários discípulos estavam seguindo Jesus. E ali quando Jesus deu essa palavra mais dura, pregou compromisso, eles acharam dura aquela palavra. Eles falaram, quem pode suportar essa palavra? Né, irmãos? E eram os discípulos. Ou seja, a igreja naquele momento não suportou a palavra. Aí a Bíblia vai dizer que ficaram somente os 12, irmãos. Só os 12 que ficaram. Aí Jesus mudou a palavra. É igual o pastor, né? O pastor começar a pregar a palavra aqui, a igreja começa a esvaziar. O pastor começa a exortar, a igreja começa a esvaziar. E o pastor, meu Deus, eu não posso mais pregar essa palavra, não. Vou ter que pregar, é coisas boas, é bênção, é que Deus está dando e fazendo, senão a igreja esvazia. Agora Jesus se preocupou com isso? Irmãos, nós não estamos aqui para lotar igrejas. Nós estamos aqui para povoar os céus. Essa é a nossa missão. Pastor William, sua igreja só tem uns 30, 40 membros? Amém. Se tiver 30, 40 membros e a maioria de salvos, é uma bênção do Senhor. Então, irmãos, nossa missão é povoar os céus. Não lotar a igreja. É Deus que dá o crescimento. A Bíblia fala, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A igreja cresce, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, e é claro, nós temos a nossa responsabilidade também, porque às vezes o crescimento da igreja pode ser responsabilidade da liderança que não está sabendo conduzir o negócio, né? Mas quando a liderança está ali ouvindo a voz de Deus, é de acordo com a vontade de Deus. O que adianta Deus dar uma igreja com 3.000 membros se o pastor William não conseguiu cuidar nem de 1.000? Adianta alguma coisa? Então Deus ele conhece a estrutura de cada um. A uns Deus deu 5 talentos, a outro Deus deu 2 talentos, e a outro Deus deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Então não importa se é 5, não importa se é 1, o que importa é você cuidar bem dos talentos que Deus deu. Então quando aquelas pessoas começaram a sair, Jesus ele não mudou o discurso. Olha só o que Jesus disse aqui, ó. Versículo 66, irmãos. Versículo 66, ó. Desde então, muitos disseram... Não, perdão, não é aqui não. Não é nesse versículo 66 não, irmãos. Vamos aqui ler, desde o começo, ó. Desde o 60. Ao ouvir isso, muitos de seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem a pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam, isso disse-lhes, isso vos ofende? Pois que seria se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que dá vida, a carne não aproveita para nada. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam e quem eram o que havia de entregar. E continuou dizendo, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Aí sim, ó, 66. Desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Olha, os discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. E aqui no 67, ó. Então disse Jesus, a resposta de Jesus. Então disse Jesus aos 12, acaso quereis vós também retirar-vos? Em algumas traduções, né, vai dizer assim, ó, e Jesus disse, e vocês não vão também não? Vocês não vão seguir também essas pessoas não? Então note que Jesus, ele não mudou a palavra somente para agradar as pessoas, irmãos. Jesus, ele falou o que tinha que ser dito. Jesus, ele falou aquilo que tinha que ser falado naquele momento. Assim é eu e você, irmãos. Nós temos a missão de pregar. E nós não podemos mudar a palavra apenas para agradar o coração do ser humano. Nós temos que pregar o que a palavra de Deus nos ensina. Aí Jesus perguntou, e vocês não vão também não? Aí olha só o que respondeu Simão Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Pedro às vezes, na mesma hora que ele dava uma bola fora, ele dava uma bola dentro, às vezes dava uma bola dentro e na mesma hora errava, né? Dava uma bola fora também.
Mas aqui, irmãos, ele teve uma revelação do Espírito Santo. Olha o que diz o apóstolo Pedro, ó. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa confissão que nos salva. Essa confissão, irmãos, que garante a nossa vida eterna. Apóstolo Pedro, aposto que ele pensou assim, né? Conjecturando aqui, eu penso que ele pensou dessa maneira assim. Essa palavra foi dura mesmo. Realmente essa palavra foi dura. Para dizer a verdade, eu nem entendi direito. Como é que é esse negócio de comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus? Como é que é isso? Comer a carne, vamos virar canibal? Como é que é isso? Irmãos, eu entendo que na hora ali ele nem entendeu direito, não tinha a revelação direito ali. Mas mesmo achando a palavra dura, mesmo sem nem entender direito, ele sabia que era ali que estava a palavra que ele precisava para garantir a vida eterna. E ele reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que iria dar a salvação para ele ali. Porque confessar Jesus não é apenas eu chegar e falar, eu confesso Jesus como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Não, confessar Jesus é a gente falar com a boca, mas crer com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é algo que só sai da boca, é algo também que é plantado dentro do nosso coração. Então Pedro pensou isso, a palavra pode ser dura, mas é aqui que está a minha bênção. Não vou me retirar. Assim que nós temos que ser, irmãos. Mesmo que a palavra seja dura, fala, a palavra foi dura, mas é aqui que eu vou receber minha bênção, não vou sair. E aí os discípulos continuaram ali, os 12 ficaram ali. E aqui, irmãos, já estamos encerrando, e aqui no versículo 70 vai dizer aqui, ó, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi os 12, contudo, um de vós é um diabo. 71. Ele se referia a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este era o que iria entregá-lo, sendo um dos 12. Olha, irmãos, Judas Iscariotes, ele ia entregar Jesus mesmo sendo um dos 12. Tá vendo, irmãos? Que estar na igreja não garante que nós somos igreja. Tá vendo como é que é forte? Porque Judas estava ali, estava na igreja. Mas no final, Jesus sabia que Judas ia trair Jesus, ia entregar Jesus, ia retroceder. Porque, irmãos, o maior problema de Judas não foi Judas ter traído Jesus, não é isso. Porque nós traímos Jesus de várias formas também. O maior problema de Judas, irmãos, foi não ter buscado socorro em Jesus, perdão em Jesus, a salvação em Jesus. Ali vai dizer que ele ficou cheio de remorso e se matou. Porque Pedro também negou Jesus. Mesmo Pedro aqui que confessou Jesus aqui, negou Jesus. Mas Pedro chorou, ouviu a voz do Senhor, ficou sensível ainda para a voz de Jesus, chorou, se arrependeu e buscou novamente o seu perdão em Jesus, não se matou. Porque, irmãos, nós podemos não apenas nos matar fisicamente, se suicidar, não. Quando nós negamos a Jesus, nós estamos nos suicidando espiritualmente. Então, muitas vezes a pessoa, no lugar de se arrepender, a pessoa vai se matar espiritualmente. Porque quando nós deixamos de nos alimentar de Jesus, nós estamos aos poucos nos matando espiritualmente. Vai chegar um momento que não tem mais volta. Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele não se afasta de nós, ele não nos deixa. Mas a Bíblia fala que tem como nós apagarmos a ação do Espírito Santo. Entristecermos até chegar o momento de apagar a ação do Espírito Santo, aí já não resta mais sacrifício. Então isso é muito perigoso. Então ele vai dizer que Judas era um dos 12, mas traiu Jesus. Aí sabe o que nós aprendemos com isso? Conclusão final de tudo, sabe o que nós aprendemos? Essa palavra nos ensina, irmãos, que existem 3 tipos de pessoas. E nós temos que orar e pedir a Deus para ser uma dessas pessoas. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que só vão buscar a Deus pelas bênçãos, só vão buscar a Deus pelas provisões. Mas quando ouvir falar de compromisso, não vai aguentar. Quando ouvir falar de compromisso, não vai querer mais. Vai voltar atrás, vai retroceder, não vai querer compromisso com o Senhor. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, eu quero aqui pular, para o exemplo de Judas. Porque o segundo tipo de pessoa são aquelas pessoas que vão permanecer na igreja até o último momento. Mas no final da vida, no final de tudo, irmãos, vai fraquejar. No final da vida não vai deixar Jesus trabalhar no coração, no caráter. Sabe por quê? Judas, a queda de Judas não foi quando ele traiu Jesus. A queda de Judas começou lá atrás. Porque a Bíblia vai dizer que Judas ele era ganancioso, ele era ladrão. Ele roubava o dinheiro das bolsas. Então o que acontece? Judas já tinha um desvio de caráter lá atrás e ele não deixou Jesus tratar isso. No lugar de ser tratado, foi piorar.
Aí ele vendeu Jesus por 30 moedas. São aquelas pessoas que não deixam o Espírito Santo trabalhar. Quando o Espírito Santo corrige, endurece o coração, de alguma maneira não deixa o Espírito Santo trabalhar. Então o segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que vão ficar até o fim, mas no final, por algum motivo que eu não sei, que não cabe a mim, vão fraquejar, vão negar Jesus, vão trair Jesus, irmãos, e vão perder a salvação. Esse é o segundo tipo de pessoa. Mas o terceiro tipo de pessoas que existe na igreja são aquelas pessoas que fazem igual Pedro. Assumem uma posição de humildade e dizem, mesmo que a palavra seja dura, irmãos, para quem iremos? Para quem iremos, Jesus? Ele nem falou, né? Para onde eu irei? Não falou nem de lugar, falou para que pessoa eu vou. Para quem iremos? Se só o Senhor é que tem a palavra da vida eterna. Eu tenho reconhecido e crido que o Senhor é o Cristo. Esse é o terceiro tipo de pessoas que nós temos que pedir para Deus, para nós sermos esse tipo de pessoa, irmãos. Que suporta tudo, correção, exortação, palavra dura, compromisso, suporta as batalhas do dia a dia, mas que não larga os pés de Jesus. Por algum momento Pedro fraquejou também, mas logo depois ele voltou correndo para os pés de Jesus e não largou mais. Pedro morreu por Jesus, morreu pela causa. Pedro falou, não sou nem digno de ser crucificado igual meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, mas eu vou morrer por ele, porque é ele que me garante a vida eterna, irmãos. Irmãos, hoje eu estava até ensinando meu filho aqui, hoje na igreja nós estávamos arrumando, e aqui sobre uma situação aqui da igreja, né? Aí eu me lembrei de uma passagem que Jesus nos ensinou, sobre humildade. Quem é humilde, irmãos, e quem se humilha, é que é honrado. Às vezes nós queremos ser honrados, dentro de nós tem isso, nós queremos ser honrados. E Deus, ele nos honra, irmão. Mas se nós queremos ser honrados, nós temos que deixar que Deus nos honre, nós não podemos querer buscar honra para nós a todo custo. Certa vez, Jesus falou para os discípulos, falou, vocês quando forem numa festa, vocês não procurem sentar nos primeiros lugares não, nos melhores lugares não, porque senão vai chegar alguém mais importante que você e vai mandar você levantar. Opa, esse lugar aqui é para elite, vai lá para trás, né, irmão? Então essa pessoa vai acabar o quê? Passando vergonha. Aí Jesus falou, vocês devem agir assim, vocês quando chegarem, vocês busquem os últimos lugares, os lugares menos honrados, assumam essa posição de humildade, porque aí vai chegar o anfitrião da festa, né, o dono da festa, e vai ver que tem lugares vazios lá na frente, lugar de elite, e vai te convidar para você sentar lá. Você vai ser honrado quando não busca honra para ti, mas quando você espera o tempo de Deus te honrar na sua vida. Na igreja nós somos assim também, irmãos. Se nós buscarmos a todo custo essa honra, nós vamos acabar perdendo, porque a Bíblia fala, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pedro assumiu uma posição de humildade. Senhor, a palavra é dura, não entendi nada, mas é contigo mesmo que eu vou ficar. Que nós possamos também, irmãos, assumir essa posição de humildade, que no momento certo, Deus, ele vai te honrar. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra. Quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo, aplauda a palavra de Deus nessa noite, irmãos. É a palavra que nós estamos aplaudindo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos aplaudindo. Irmãos, vamos estar ministrando a Santa Ceia. Quero convidar, hoje é o dia da diaconisa Neide e evangelista Jefferson, né? Não é isso? Ajudar? Nós estamos fazendo o rodízio aqui, né? O revezamento. Se eu não me engano, é o dia dos dois, né? Ou eu estou errado? Outra vez foi a irmã, foi o casal ali, né? A irmã Teresa já foi, então são vocês hoje. Depois nós vamos revezando aí os casais. Vamos nos ajudar aqui. E eu convido os irmãos a nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos. Vamos ministrar aqui de uma forma